Marketing, the podcast. Fala pessoal, Bruno aqui, o host de vocês do Marketing the Podcast. Mais uma conversa aqui no Digitalks Indie Summit 25. E poxa, tivemos N conversas boas aqui no Digitalks Indie Summit 2025. Pô, conversei com muita gente, aprendi muitas coisas. Vocês sabem muito bem que eu falo que eu sento na primeira fileira, né, da sala de aula do MBA, da pós-graduação aqui e fico aprendendo junto com vocês, com quem eu trago. E aí eu fico muito feliz com quem eu estou trazendo aqui. Para mim hoje, ele é uma das referências, se não a referência em marketing, em podcast de marketing hoje do mercado, né? Então quem é o escritor desse livro, vai fazer o lançamento desse livro que nem ele tinha, nem sei se ele pegou ainda o livro está aqui na mesa, e aí justamente aí para trazer para vocês como ele pensa no livro, como ele pensa em marketing, e é uma das grandes mentes do mercado, e eu sou bem crítico em relação a isso, poucas pessoas eu sigo tanto, e eu hoje estudo ouvindo o M15. Tiago Latorre, grande Tiago, seja bem-vindo ao Marketing the Podcast. Primeiro, obrigado aí pela introdução. E segundo, a gente teve que sequestrar o livro da gráfica. Ele não estava nem pronto ainda. Eu liguei lá na gráfica e falei, pô, pega aí umas unidades para mim agora, do jeito que tá, que eu quero dar pro Bruno presentear aí, o pessoal que for na Digitalks. Então, muito obrigado pelo convite, muito obrigado também por todo o apoio. Não, eu te agradeço bastante. Chegaram 3 caixas, eu coloquei em prática a minha academia ali, carregando as 3 caixas para cá, mas cara, foi um sucesso. Todo mundo querendo, chegava, não, eu vi lá no Passaporte M15, quero o livro, vamos lá, deixa eu dar uma olhada, quando que o Thiago tá aqui, né? Então daqui a pouco o pessoal fala, pô, já foi, sabe? Então daqui a pouco deve aparecer uma galera aqui para isso. Mas Thiagão, obrigado por todo o apoio que você dá aqui pro Marketing the Podcast, todos os toques também que a gente conversa aqui no off, sou muito grato por isso, viu, cara? De verdade, admirador do seu trabalho. Mas a gente sempre abre aqui o Marketing the Podcast com uma pergunta. Nosso mercado é muito isso, é muito o seu crachá antes de quem você é. Isso sempre me incomodou, para falar a verdade. Eu sou um cara que gosta de pessoas. Eu gosto de conversar, gosto de entender. Quem que é o Thiago? O Thiago que não é o Thiago do M15, não é o Thiago da Latorre, né? Quem é o Thiago? Cara, eu acho que depende do ano que você perguntar, na verdade. Você foi ver meu Instagram, há 2 anos atrás eu era super paraquedista, super aventureiro. Paraquedista? Paraquedista. Você nunca pegou meu Instagram e foi... Desculpa, foi rolar, assim? não. Depois você vê lá, é uma experiência curiosa. Então depende do ano. Esse ano foi um ano muito mais tranquilo, eu sumi 2 anos das redes sociais, fui morar na montanha, estou focado assim, muito mais internamente, um ano de muito estudo, né, para escrever o livro também. Então depende muito de que ano você pergunta quem é o Thiago. Mas eu acho que o que me une sempre é assim, uma curiosidade de aprender as coisas, né, isso é desde criança. E, em segundo lugar, uma certa excentricidade no sentido de questionar o status quo das coisas. Por que a gente faz as coisas desse jeito? É realmente necessário? E tentar trazer um pouquinho desse pensamento divergente, dessa provocação. Você sabe que vai ter um episódio no Marketing the Podcast sobre pensamento computacional. E aí entendimento, né, um entendimento lógico das questões, e marketing cabe muito isso. E é muito do que você traz dentro de questionar status quo também, né? Quando você fala isso, Thiago, você tem o M15. M15 hoje, ele tem uma entrega muito grande, aí próxima a uma mensagem, por exemplo, a gente vai colocar dessa maneira. Como que você colocou a sua questão editorial do M15 que despontou? Como você trouxe isso sendo o primeiro podcast onde traz notícias atualizadas em 15 minutos com uma questão de tempo, que é bem curto, né? Porque a gente tem pouco tempo. Como que você chegou e falou, cara, preciso colocar esse podcast em prática porque o mercado precisa. Como eu sempre falo, pessoal, o mercado precisava de pessoas como o Thiago, trazendo informação como o Thiago traz. O mercado ele acabou ficando muito populado, muita gente, muita informação desencontrada, e eu vejo que hoje, no que você traz, faz todo sentido. Como eu te disse, eu estudo pelo seu podcast. Cara, massa. Eu acho que surgiu assim, é até curioso, teve alguém que postou, não vou lembrar quem foi, os top 5 podcasts favoritos dela. Né? E o Marketing em 15 Minutos, o M15, estava em segundo lugar
E ela falou isso, ela falou, eu saio desse podcast com a impressão de isso eu posso usar no meu dia a dia. E essa foi, assim, o meu motivador editorial. Né? Todos os veículos que a gente tem, eles precisam de tráfego. Então eles precisam lançar notícia o tempo todo para você clicar, para você acessar o site e levar os anunciantes. Eu já fui pelo lado contrário, é tipo, qual que é o essencial que eu preciso saber que aconteceu no marketing essa semana? Nessa imensidão de relatórios que saem, né, de novidades de plataforma, de artigo acadêmico também. Será que não tem alguém que lê tudo isso e resume para mim? E não tinha. E aí eu comecei a virar esse cara. E você, assim, para você ver isso, você tem que ler muita coisa. Você precisa se atualizar, precisa ver várias coisas que não interessam e coisas que interessam, para você trazer para sua audiência. Como você olha para isso e fala, cara, isso aqui faz sentido para o marketing? Como que você traz essa atualização? Como que você está no dia a dia vendo isso? Cara, como eu trabalho com marketing também, né, na direção de marketing, assim, para mim é muito empírico. É tipo, isso serve para mim ou não serve para mim. Dia a dia, né? Dia a Será dia. que isso aqui resolve o meu problema? Exato, mas então assim, o M15 ele é muito mais focado para lideranças de marketing também, porque eu já estou nesse estágio. Então ele tem pouca coisa operacional. A gente vê novidades das plataformas, mas a gente não entra a fundo nelas. Né? O principal objetivo é você, enquanto liderança, saber o que está acontecendo de novidade no mercado e tudo mais. Eu queria que isso fosse isso aqui, gente, ó. Enquanto liderança, você precisa estar atento ao que vai acontecer no mercado. A gente tem uma audiência, muitos estudantes de marketing, e que vêm falar com a gente sobre isso. Quando você fala isso, eu vejo muita liderança que não olha, não abre. Eu tenho um hábito é um hábito meu de sempre de manhã abrir os principais portais de marketing, minha mensagem, próprio marketing, publicitários criativos e vou indo. Marketing e publicidade. Eu ouço o M15 para me atualizar e eu também abro esses conteúdos, mas é complicado, né? Porque a liderança de marketing no geral, ela não tem esse costume, né? Cara, é porque não tem tempo, né? Eu gasto 2 dias por semana lendo as coisas. Faz sentido. Mas porque, assim, tem todos os patrocinadores do M15 que me permitem fazer isso. Agora, imagina você, uma liderança de marketing que é super ocupada, querer gastar 2 dias na semana para se manter atualizado. Não tem tempo. É impossível. Não tem tempo, não tem tempo. As coisas são VUCA ao quadrado. A gente teve aqui o Pedro Daniel, especialista de IA, e aí eu já sabia falar, pô, o Claude Sonnet, eu adorava o Claude Sonnet. Para mim era a melhor IA que tinha. Ele não, hoje é Gemini em tudo, em raciocínio, não só imagens. É o Gemini, as informações são muito rápidas, né? O que você aprendeu na segunda, isso é movimentado hoje pela IA, mas o nosso mercado acaba mudando muito, né? Cara, são 4 pilares, assim, né, que eu sempre acompanho, que é comportamento do consumidor, o comportamento das pessoas no geral, tecnologia, princípios de liderança, no sentido de como que as lideranças de marketing estão optando a seguir as coisas. Que coisa que eu falei? Comportamento, tecnologia... Comportamento e tecnologia eram 4 pilares. Liderança... Comportamento, tecnologia, liderança... E mídia. E mídia. Tá, comportamento, tecnologia, liderança e mídia. Fica aqui que vai virar um post do Marketing The Podcast, tá, pessoal? Isso aqui também, em collab com o M15? Pode ser. Tá. E, Tiagão, eu vejo agora o crescimento desse influenciador B2B. É um influenciador B2B e as pessoas têm muita atenção hoje no que o podcaster fala, né? Então, eu estava ouvindo um pouquinho lá do Prime Bias, é um episódio que muito me chamou a atenção, do M15, onde você fala, e você pode explicar melhor do que eu, que ali, quando você vai fazer a escolha, você já tem marcas que você tem de preferência, que isso que o Prime Bias acaba falando bastante, de uma forma bem resumida, né? Qual que é o papel hoje do podcaster, e eu acho que isso também devido ao crescimento, né, do podcast, qual que é o papel do podcaster em cima disso, em cima da escolha de marcas? Cara, é legal se perguntar disso, né? Eu soltei um post antes de ontem, falando sobre a situação que a Campari está vivendo. Li. Você leu esse post? Li, muito bom. Então, o que eu falei lá, basicamente? Eu, enquanto consumidor de Campari, não estava nem falando enquanto analista, né, de marketing. Mas falei, cara, hoje eu tenho um pouco de constrangimento de consumir Campari, porque ele ficou altamente associado com o Calvo de Campari e com o movimento Red Pill. Né? E a galera tá falando lá, não, mas redes sociais é uma bolha. Tipo, uma galera de liderança. O que acontece nas redes sociais não impacta o mercado. É impossível, cara, se pensar que o Brasil,
que é o país que mais se atualiza por redes sociais. Não sei se você sabia disso, mas é o país que mais se atualiza por redes Não sociais. sabia disso. Em todas as gerações. O único que fica atrás do Brasil é os Estados Unidos. Então é impossível se achar que as redes sociais não impactam a decisão das pessoas. Né? E tem esse movimento também dos podcasts, que basicamente é rádio, né? Antigo assim. As pessoas ficam trabalhando, escutando, e elas criam essa afinidade com o podcast. E isso influencia muito, mais do que o jornalismo, por exemplo. E você acha que o podcast, você que é um líder de comunidade, né? Você acredita que os podcasts, eles estão comandando essa criação das comunidades engajadas, das comunidades de tomadores de decisões, as microcomunidades? Você acha que o podcast trouxe e impulsionou isso? Cara, não sei se eu diria que está comandando, mas eu acho que é um fator importante. Tanto que a TikTok está transformando vários creators de TikTok nos Estados Unidos em podcasters. A Netflix também agora, né? Trazendo o podcast para a Netflix também, né? Netflix trazendo, tem mais algum veículo de mídia que está nessa briga. Sim. Cara, e assim, e como você vê essa questão do... Eu ouço que o podcast vai crescer desde 2020. 2025 saiu mais uma matéria. O podcast é o novo prime do marketing, né? O podcast, eu falei, mas eu ouvi isso em 2020. 2025 também. Então é um museu de grandes novidades para mim. Como que você vê o crescimento do podcast e o caminho do podcast dentro dos próximos anos? Nossa, cara, pergunta complexa, né? Mas eu até soltei uma charge esses dias, que era assim, 2 gerações, né? A geração antiga no rádio, tipo, trabalhando, escutando o locutor do rádio e criando aquela relação parasocial, né? Que a gente fala, criando aquela afinidade, estando ali. Então imagina você ter ali, você ficar 2 horas por dia, tipo, com uma pessoa falando com você, você cria uma sensação de intimidade, né, com aquela pessoa. Então eu acho que tem muito a ver com esse streaming. Sim. Assim, não só o podcast, mas, cara, a gente pega o Twitch, a gente pega o Casé TV, essa ideia de você fazer esse streaming e as pessoas se teletransportarem para aquela conversa, para aquele ambiente, eu acho que isso é muito válido, né? Tem um filme da Emma Watson, que é bem desconhecido, assim, que é basicamente um filme meio sátira da Meta, em que ela começa a transmitir a vida dela 24 horas por dia. Né? E eu descobri depois que foi baseado meio que numa história real isso. Que teve realmente uma menina que fez esse processo e essa migração. Então essa questão do streaming, né, eu acho, cara, ela é pesada. A gente teve, né, como que era o nome daquela tendência que o pessoal ficava fazendo com gestos, pedindo bombom, flores? Não lembro, cara, não lembro. O Felca ficou famoso, assim, uma das coisas que como ele que fez. era? Sim, mandava presente, TikTok, essas coisas. Lá. Eu esqueci, Então, mas foi um hype, a galera querendo ganhar dinheiro, ganhava sim, presente. sim. E depois você tem o streaming também, até, a galera que fica famosa comendo em frente à câmera. Sim. Né? Então, essa espécie de teletransporte que você tem para uma outra presença e que você consegue criar essas relações parasociais, eu acho que elas são muito importantes em diferentes aspectos. E tem palavras novas, né? Agora no mercado. Você falou sobre atualização em mídias sociais. Ontem aconteceu uma coisa que justifica e corrobora com isso que você está falando. Eu estava aqui no evento e eu estava falando com um C-Level, amigo meu, falando, você teve uma consultoria lá em Portugal, que legal. Como você sabe? Eu não coloquei nem no site, não, mas peraí, tava nas mídias sociais do seu parceiro que também eu sigo, sabe? Então, eu me atualizei ali por isso. E aí eu tava também me atualizando em mídias sociais e vendo as palavras do ano. E tava lá, parasocial, tava vibe coding, e aí é muito legal falar, pessoal, parasocial, e aí me corrija se eu estiver errado, Tiagão, mas parasocial basicamente é o que o Thiago falou aqui um pouquinho, que é você se conectar com uma pessoa que você não conhece realmente, ou você se conectar com uma IA e por aí vai, né? Vibe coding, linguagem natural, programação, linguagem natural. Você não precisa mais programar na linha de código, mas sim programar falando, faça uma landing page para mim, no final das contas, né? E são atualizações que vão ocorrendo aí também devido às mídias sociais, né? Agora como expressão do ano também surgiu o Rage Bait. Rage Bait. Que é muito útil no marketing, né? Quase antiético, assim, mas funciona muito e a galera usa muito. Que é você provocar a raiva nas pessoas para elas comentarem.
Sim, e aí estão falando se isso é mentalmente saudável, né, para isso. Não sei, tem bastante coisa pra gente discutir sobre isso. Mas assim, a gente tem um tempo hoje aqui de 20, 30 minutinhos, mas eu queria saber de você, Thiagão, quando você chega aqui num evento como a Digitalks, ou um RD Summit, ou outro evento aí do mercado, o que você, como técnico da área, você quer ver? O que de fato faz diferença no seu dia a dia? Você que criou o podcast para justamente as pessoas usarem aquilo que você está falando. Cara, eu soltei um material em parceria com uma empresa chamada Deskify, semana passada, sobre o RD Summit, que eu falo um pouquinho sobre isso. Quando eu vou em evento, eu não assisto nenhuma palestra. Por dois motivos. Primeiro, porque eu acho que o que chegou na palestra já é tardio, já está muito mastigado. Então ela é uma coisa velha, entre aspas, Tá. né? Ela é uma coisa muito polida. E segundo também porque conteúdo, palestra, você vê em casa. Pô. Você pega YouTube, você pega streaming, você vê ali quando você quer e tudo mais. O que eu acho que é rico, que tem nos eventos e é difícil você ter em outro lugar, é a troca com as pessoas. Então, quando eu vou em evento, geralmente eu fico só na área de palestrantes ali, só no camarim de palestrantes, trocando ideia com os outros palestrantes para saber o que está rolando. Quando não tem, com a própria comunidade, que a gente está fazendo aqui, conversando com a galera e tal. Então, para mim, são as pessoas o principal dos eventos. E você, eu vi numa matéria, e eu estou sempre puxando isso, eu acredito muito nisso, eu vejo que a gente passou por dois eventos, que são eventos do século para mim, que é a pandemia e também a criação da IA. Para mim, são duas coisas que separaram, assim, comportamento, né? E aí, depois disso que aconteceu, a gente se tornou um ser mais antissocial, vamos colocar dessa maneira. A gente ficou mais isolado, não antissocial, somos sociáveis, mas eu colocaria que ficamos mais isolados. A pandemia fez a gente ficar quase 2 anos, a IA faz a gente conversar com a IA em casa e ficar no nosso quarto. E aí vem os eventos, e aí os eventos fazem a gente ter essa conexão. Quando você pega um relatório, eu não lembro qual que é a fonte, desculpa gente, depois vocês podem falar a fonte aqui, mas nessa fonte estava o principal canal onde o Simoso vai investir em 2026-27 é evento. E justamente, você acredita que é por isso que haverá esse investimento? Cara, sim. Eu acho que a gente fala isso um pouco no livro, né? A gente está na era do social first marketing. Tipo, qualquer coisa que é social, em primeiro lugar. São as redes sociais, são os eventos, são as comunidades. Então as relações sociais, eu acho que elas estão em primeiro lugar hoje. E é isso que dita das coisas andarem, né, num evento, por exemplo. A gente está numa... Eu estou trazendo também uma questão que eu li sobre a Netflix. A Netflix, ela está calculando, né, ali a métrica por atenção. Ela não quer mais o CPA, ela não quer mais o CPM. Ela quer criar a métrica de atenção. Se eu te pergunto, Thiago, pessoa física, e o Thiago, pessoa jurídica, o que você consome como pessoa física? Acho que você falou de Emma Watson, eu acho já que você é bem viciado em filme também, um pouquinho. Cara, não sei lá. E como que é pessoa jurídica? Acho que pessoa jurídica, eu estou muito numa época econométrica do marketing, assim. Eu falo sobre isso, que é você realmente estudar estatística, data science, e ver como as coisas no marketing se conectam em dados, né? E não é simplesmente ter dados, mas é a correlação de dados e impacto econômico que isso tem. Então, o marketing econométrico, para mim, tem sido a atenção principal do PJ. Já no CPF, assim, minha pessoa física, filmes eu tenho curtido, mas eu tenho curtido mais filmes da década de 50. Década de 50? 50, 70. Eu falo sobre isso no livro e a gente posso até explicar o porquê aqui. Né, mas eu estou muito numa época da espiritualidade, na verdade, e da ficção científica. Os filmes que eu tenho curtido são de ficção científica, que é o chamado soft sci-fi, que não é o filme de navinha, mas é tipo Black Mirror, sabe? Sim, sim. É aquela coisa que, cara, isso é ficção científica, mas ao mesmo tempo eu acho que é verdade. Tipo, sim, tá sim, rolando. sim. Que meio que flerta com o terror um pouco por vezes também. É muito utópico ou distópico, né? Sim. É muito... Aí a percepção de terror é sua. Ele Então. flerta muito com uma realidade próxima, né? Se você enxerga aquilo como terror. Existem filmes, acho que teve alguns filmes que eu acabei acompanhando que é um pouquinho sobre isso. E eu adoro filme, tá? Eu adoro filme também, assim como você.
mas eu gosto também de uma coisa chamada HQ. Eu sou leitor de HQ, eu sou um nerd, muito nerd. E aí tem uma coisa de influência cultural, né, das marcas dentro da cultura geek, dentro de filme anos 50, 70 e por aí vai. Depois de muito tempo, óbvio que é noventista isso, mas eu peguei e eu comprei a série do Preacher para poder ler, né? E aí a série do Preacher da Vertigo, né, tava lá. E uma coisa que muito me chamou a atenção, como que a cultura, as marcas estão dentro da cultura, é quando tem lá um personagem e esse personagem ele se mata porque o Kurt Cobain se matou. Então você é uma ida para trás para você entender o poder de uma marca e como que a cultura eleva essa marca, como ambos têm influência, né? Cara, é interessante você falar disso. Eu cheguei a pesquisar quando é que surgiu o que a gente chama aqui no Brasil de merchan, né? O merchandising. Sim. Então eu comecei a ver que, assim, em peças de teatro antiga você tinha inserção de marcas dentro, mas elas não eram comerciais ainda, não era se vendido esse espaço. E aí parece que realmente começou com filmes e séries, né? Essa inserção. Até vi uma sketch, não lembro de quem, que é tipo ao ano de 2050, acho que era no Instagram, Reels de alguém. Uma pessoa lendo um livro clássico do Machado de Assis, por exemplo, e de repente uma publi lá dentro. Assim. Vai se tornar uma programática. E muito, você chegou a ver do Stranger Things agora? Tem muita coisa. Estourou, foi a publicidade mais cara, se eu não me engano, da indústria cinematográfica, o Burger King com um delegado do Stranger Things pegando ali. É bem legal, acabou de sair, eu tava fuçando ali, atualização, né, Social First, atualizando ali o Instagram e acabei vendo isso, né, cara. A gente vai agora para um lado, até para finalizar, tem uma pergunta que eu lancei aqui no nosso podcast dentro do evento da Digitalks, que é o host na fogueira, aqui, que é faça uma pergunta pro host. Então fica à vontade, Thiagão, talvez eu saiba, talvez eu não saiba responder, se eu não souber eu falo, mas vamos lá. Cara, acho que uma pergunta que eu vou fazer hoje à noite para alguns CMOs, o que você pretende fazer de mudança em 2026? Mudança 2026. Mudança para 2026, eu quero me aprofundar mais em automação de IA. Isso é uma coisa que eu vejo que é muito necessário. Muito nessa personalização e estudar mais uma gestão pós-IA. Esse é um ponto. Outra coisa é formas de eu evoluir a entrega sem perder a criatividade. Dar mais valor à criatividade e ver em que pontos a criatividade ela entra com uma velocidade de entrega, sem perder a velocidade de entrega. Então, isso é uma coisa que eu vou ver mais e também me envolver mais com estudo e cultura, porque para mim isso impacta completamente no meu dia a dia, impacta completamente no meu trabalho, nas minhas consultorias, trabalha completamente no podcast e eu acho que você concorda comigo. Concordo sim. Né? Gente, Thiago, quero fazer aqui as considerações finais, quero que você fale onde te acham, embora o pessoal já deve te conhecer um pouquinho aí também, que eu sempre estou lá promovendo, né? Então, quero que você fale um pouquinho aí para nossa audiência e faça as considerações finais, por favor. Cara, primeiro m15.com.br, né? Você consegue acessar lá, se cadastrar, receber toda semana a minha news, e segundo, o LinkedIn. E aí, para quem estiver muito ocupado, não tem tempo de ler a news, também tem no Spotify uma versão telejornal aí da newsletter. Não, e assim, também mais rápida, que dá para encaixar no contexto, que dá para ouvir como eu faço lavando louça, que muitas vezes ou no trânsito. Thiago, muito obrigado por estar aqui, é um prazer ter você aqui e agradecer vocês da nossa audiência acompanhando o Marketing The Podcast. Como eu falo para vocês, a primeira coisa que o podcast tem em sua frente é o só sei que nada sei. Então é a coisa mais importante que já disseram, para mim mais inteligente, do Sócrates pensador, não um jogador. A piada é ruim quando eu faço, mas é uma piada que eu faço. E agradecer aos patrocinadores que fazem isso acontecer. Esse estúdio aqui não seria possível sem a Yuma SA, Brunão que está aqui comandando, né? Luiz Cavarda, Alberto, Simos Marketeers, né? Que é a maior comunidade de marketing do país. A gente também tem aqui a JE Seguros, se você vai contratar Seguro Porto, fala com a JE e a Agência Mamori. E, parafraseando Kobe Bryant, Mamba out. Até logo! Marketing The Podcast.